Rendição Absoluta, por Andrew Murray, capítulo 6. Desventurado o homem que sou. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 7, versículos 24 e 25. Você conhece o lugar maravilhoso que esse texto ocupa na formidável Epístola aos Romanos. Ele encontra-se no final do capítulo 7 como porta de entrada para o 8º. Nos primeiros 16 versículos do capítulo 8, o nome do Espírito Santo é encontrado 13 vezes. Ali está a descrição e promessa da vida que um filho de Deus pode viver no poder do Espírito Santo. Isso começa no versículo 2. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A partir disso, Paulo passa a falar dos grandes privilégios do Filho de Deus que deve ser guiado pelo Espírito de Deus. A porta de entrada para tudo isso está no versículo 24 do capítulo 7. Desventurado o homem que sou. Aí estão as palavras de um homem que chegou ao fim de si mesmo. Nos versículos anteriores, Paulo escreveu como lutou com as próprias forças para obedecer à santa lei de Deus e fracassou. Porém, em resposta à sua própria pergunta, ele agora encontra a verdadeira resposta e brada: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A partir daí, ele passa a falar sobre o que é essa libertação que ele encontrou. Com base nessas palavras, gostaria de traçar o percurso pelo qual um homem pode ser conduzido para fora do espírito de escravidão, rumo ao espírito de liberdade. Você sabe quão claramente é dito: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Nós somos continuamente advertidos de que o grande perigo da vida cristã é voltar à escravidão. Por isso, quero descrever esse glorioso percurso. Ou melhor, quero descrever o próprio homem. Primeiro, essas palavras são a linguagem de um homem regenerado. Segundo, de um homem incapaz. Terceiro, de um homem desventurado. E por último, de um homem nas fronteiras da total liberdade. O homem regenerado. Há muitas evidências de regeneração desde o versículo 14 até o 23 do capítulo. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa é a linguagem de um homem regenerado, um homem que sabe que seu coração e sua natureza foram renovados e que agora o pecado é um poder presente nele que não é ele mesmo. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Novamente, essa é a linguagem de um homem regenerado. Quando ele faz o mal, ousa dizer: já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É muito importante entender isso. Nas duas primeiras grandes seções de Romanos, Paulo trata da justificação e da santificação. Ao tratar da justificação, estabelece o fundamento da doutrina no ensino acerca do pecado, não no singular, pecado, mas no plural, pecados, as efetivas transgressões. Na segunda parte do capítulo 5, começa a lidar com o pecado, não como uma transgressão vigente, mas como um poder. Apenas imagine que perda teria sido para nós se não tivéssemos essa segunda metade do capítulo 7 da Carta aos Romanos. Se Paulo tivesse omitido em seu ensino essa questão vital da pecaminosidade do cristão, teríamos perdido a pergunta para a qual todos queremos a resposta referente ao pecado no cristão. Qual é a resposta? O homem regenerado é aquele em quem o desejo foi renovado e pode dizer: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem incapaz. O grande erro cometido por muitos cristãos
é pensar que uma vontade renovada é o suficiente. Não é verdade. Esse homem regenerado nos diz: eu quero fazer o que é bom, mas não tenho o poder para realizar. Quão frequentemente as pessoas nos dizem que, se formos determinados, poderemos realizar o que quisermos. Contudo, esse homem era tão determinado quanto qualquer outro, e mesmo assim confessou: o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. No entanto, você pergunta: como Deus faz um homem regenerado proferir tal confissão, tendo uma vontade correta, um coração que almeja fazer o bem e anseia fazer o máximo para amar a Deus? Analisemos essa pergunta. Para que Deus nos deu a nossa vontade? Os anjos que caíram tiveram, por vontade própria, forças para permanecer em pé? Certamente não. A vontade da criatura nada mais é do que um jarro vazio no qual o poder de Deus deve se manifestar. A criatura precisa buscar em Deus tudo o que ela deve ser. Você encontra no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses e aqui que a obra de Deus deve efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar a sua boa vontade. Eis um homem que parece dizer: Deus não efetuou em mim o realizar. Porém, somos ensinados que Deus efetua tanto o querer quanto o realizar. Como essa aparente contradição pode ser conciliada? Você descobrirá que, em Romanos capítulo 7, versículos 6 a 24, o nome do Espírito Santo e o nome de Cristo não aparecem uma vez sequer. O homem está lutando para cumprir a lei de Deus. Em vez do Espírito Santo e de Cristo, a lei é mencionada 12 vezes. Esse capítulo mostra um cristão se esforçando ao máximo para obedecer à lei de Deus com sua vontade regenerada. Não apenas isso, mas você encontrará os pronomes eu, me, mim, meus e minha mais de 30 vezes. É o eu regenerado em sua impotência, procurando obedecer à lei sem ser cheio do Espírito. Essa é a experiência de quase todos os santos. Após a conversão, um homem começa a se esforçar ao máximo e falha. Porém, somos conduzidos à plena luz. Não precisamos mais falhar. Nem precisamos falhar se recebemos o Espírito em sua plenitude na conversão. Deus permite essa falha para que o homem regenerado seja ensinado sobre a sua absoluta incapacidade. É no desenrolar dessa luta que nos vem essa percepção de nossa total pecaminosidade. Essa é a maneira de Deus lidar conosco. Ele permite que o homem se esforce para cumprir a lei, para que, ao fazê-lo, chegue a esta conclusão: eu sou um filho regenerado de Deus, mas sou absolutamente incapaz de obedecer à sua lei. Veja as fortes palavras usadas ao longo do capítulo para descrever essa condição. Sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vejo, nos meus membros, outra lei que me faz prisioneiro. E por último, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse cristão, que aqui se curva em profunda contrição, é absolutamente incapaz de obedecer à lei de Deus. O homem desventurado. O homem que faz essa confissão é não apenas regenerado e incapaz, mas também desventurado. Ele é totalmente infeliz e miserável. E o que o torna tão integralmente miserável? É Deus ter concedido a ele uma natureza que ama o próprio Deus. Ele é profundamente desventurado por sentir que não está obedecendo ao seu Deus. Ele diz com o coração quebrantado: não sou eu que faço isso, mas estou sob o terrível poder do pecado que me detém. Sou eu, mas não sou eu. Ai de mim, sou eu mesmo. Estou tão intimamente preso ao pecado e ele está tão intimamente entretecido à minha própria natureza. Bendito seja Deus,
quando um homem aprende a dizer: desventurado o homem que sou, do fundo de seu coração. Ele está a caminho de Romanos 8. Muitas pessoas fazem dessa confissão uma desculpa para o pecado. Elas dizem que, se Paulo teve de confessar sua fraqueza e incapacidade dessa maneira, quem são elas para tentar fazer melhor? Por isso, atender o chamado à santidade é tranquilamente deixado de lado. Quisera Deus que cada um de nós houvesse aprendido a dizer essas palavras no mesmo espírito com que estão escritas aqui. Quando ouvimos falar do pecado como algo abominável que Deus odeia, muitos de nós não estremecem diante da palavra? Ah, se ao menos todos os cristãos que continuam pecando repetidamente levassem esse versículo a sério. Se você proferir uma palavra mordaz, diga: desventurado o homem que sou. E sempre que perder a paciência, ajoelhe-se e entenda que Deus nunca quis que esse fosse o estado em que seu filho permanecesse. Queira Deus que levemos essa palavra para a nossa vida diária e a digamos sempre que exacerbarmos nossa própria honra, sempre que dissermos coisas ferinas e sempre que pecarmos contra o Senhor Deus e contra o Senhor Jesus Cristo em sua humildade, sua obediência e seu sacrifício de si mesmo. Queira Deus que você possa se esquecer de tudo mais e bradar: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por que você dizer isso sempre que comete pecado? Porque, quando um homem chega a essa confissão, a libertação está próxima. Lembre-se de que não foi somente a percepção de ser incapaz e ter sido cativo que o tornou desventurado, e sim, acima de tudo, a percepção de pecar contra o seu Deus. A lei estava cumprindo a sua função, fazendo do pecado excessivamente pecaminoso aos seus olhos. A ideia de entristecer a Deus continuamente se tornou totalmente insuportável. Foi isso que resultou no agudo brado: desventurado o homem. Enquanto falarmos e raciocinarmos acerca de nossa impotência e nosso fracasso, e apenas tentarmos descobrir o significado de Romanos 7, teremos pouco proveito. Entretanto, uma vez que cada pecado dá uma nova intensidade à percepção da desventura e sentimos todo o nosso estado, não apenas como de desamparo, mas de verdadeira pecaminosidade excessiva, somos forçados não apenas a perguntar: quem nos livrará? Mas a declarar: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O homem quase liberto. O homem tentou obedecer à bela lei de Deus. Ele a amou, chorou por seu pecado, tentou vencer, tentou superar falha após falha, mas, todas as vezes, terminou em fracasso. O que Paulo quis dizer com corpo desta morte? Seria meu corpo quando eu morrer? Certamente não. No capítulo 8, você tem a resposta a essa pergunta nas palavras: se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esse é o corpo da morte do qual o apóstolo está buscando libertação. E agora está à beira da libertação. No versículo 23 do capítulo 7, lemos: vejo nos meus ombros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. É um cativo que vocifera: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele é um homem que se sente aprisionado. Porém, veja o contraste no versículo 2 do capítulo 8. A lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a libertação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A liberdade ao cativo trazida pelo Espírito. Você pode continuar mantendo cativo um homem libertado pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus?
Porém, você argumenta: o homem regenerado não tinha o Espírito de Jesus quando fala no capítulo 6? Sim, mas não sabia o que o Espírito Santo podia fazer por ele. Deus não age pelo seu Espírito da mesma maneira como age por uma força cega na natureza. Ele conduz o seu povo como seres racionais e inteligentes. Portanto, quando quer nos conceder o Espírito Santo que ele prometeu, primeiramente nos conduz ao fim do eu, a convicção de que, embora tenhamos nos esforçado para obedecer à lei, falhamos. Quando chegamos a essa conclusão, ele nos mostra que, no Espírito Santo, temos o poder da obediência, o poder da vitória e o poder da verdadeira santidade. Deus efetua o querer e está pronto a efetuar o realizar. Mas, infelizmente, muitos cristãos entendem isso de maneira errada. Eles pensam que ter o querer é suficiente e, então, são capazes de realizar. Não é assim. A nova vontade é uma dádiva permanente, um atributo da nova natureza. O poder de realizar não é uma dádiva permanente, devendo ser recebida do Espírito Santo a cada momento. O homem consciente de sua própria incapacidade, como cristão, é quem aprenderá que, pelo Espírito Santo, pode viver uma vida santa. Esse homem está à beira dessa grande libertação. O caminho foi preparado para o glorioso capítulo 8. Agora, faço uma pergunta solene. Onde você está vivendo? No desventurado homem que sou, quem me livrará? Ou no graças a Deus por Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte? O que o Espírito Santo faz é conceder a vitória. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem faz isso é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Quando o coração se abre totalmente para recebê-lo, é ele quem adentra, reina e elimina os feitos do corpo dia após dia, hora após hora, momento a momento. Tem um objetivo ao dizer isso. Lembre-se, caro amigo, o que precisamos é tomar uma decisão e agir. A Escritura apresenta dois tipos muito diferentes de cristãos. Em Romanos, Coríntios e Gálatas, a Bíblia fala sobre ceder à carne, e essa é a vida de dezenas de milhares de cristãos. Toda a falta de alegria no Espírito Santo e a falta de liberdade que ele concede são devidas somente à carne. O Espírito habita neles, mas a carne governa a vida deles. Serem guiados pelo Espírito de Deus é o que eles precisam. Quisera Deus que eu pudesse fazer com que cada filho seu percebesse o que significa o Deus eterno ter dado seu amado Filho, Cristo Jesus, para cuidar de cada filho seu todos os dias, que tudo o que esse filho precisa fazer é confiar e que a obra do Espírito Santo é capacitá-lo a lembrar-se de Jesus a cada momento e confiar nele. O Espírito veio para manter o vínculo com Deus ininterrupto em todos os momentos. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo. Nós estamos muito acostumados a pensar no Espírito Santo como um luxo, para momentos especiais ou para ministros e homens especiais. Porém, ele é necessário a todo cristão, todos os momentos do dia. Louvado seja Deus por você o ter e por ele lhe dar a total experiência da libertação em Cristo ao livrá-lo do poder do pecado. Quem anseia por ter o poder e a liberdade do Espírito Santo? Ó irmão, curve-se diante de Deus em um brado final de desespero. Ó Deus, estou fadado a continuar pecando assim para sempre? Quem me livrará, desventurado o homem que sou, do corpo desta morte? Você está pronto para se humilhar diante de Deus nesse clamor e buscá-lo a fim de que o poder de Jesus habite e haja em você?
Você está pronto para dizer: graças a Deus por Jesus Cristo? De que adianta ir à igreja ou assistir a conferências, estudar a Bíblia e orar, se a nossa vida não for cheia do Espírito Santo? E isso é o que Deus deseja, e nada mais nos capacitará a viver uma vida de poder e paz. Você sabe que, quando um ministro, pai ou mãe está se valendo do catecismo, para cada pergunta feita, uma resposta é esperada. Quantos cristãos se contentam com a pergunta tratada aqui? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas nunca a respondem. Em vez de responder, ficam em silêncio. Em vez de declarar: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, não param de repetir a pergunta sem respondê-la. Se você deseja o caminho para a libertação total, concedida por Cristo, e a liberdade dada pelo Espírito, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, leia o capítulo 7 de Romanos e depois declare: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Não se contente com ficar sempre gemendo. Em vez disso, diga: eu, um homem desventurado, agradeço a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ainda que eu não veja tudo, louvarei a Deus. Há libertação, há liberdade do Espírito Santo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, versículo 17.